supermercado onde você encontra produtos de qualidade e ofertas especiais. Um supermercado com padaria, açougue e hortifruti fresquinhos. Este supermercado é o Brasil Supermercado. Todos os dias, ofertas em vários itens e um atendimento cortês a você, cliente. O Supermercado Brasil oferece aos clientes amplo estacionamento e a certeza de ser um amigo do consumidor. Supermercado Brasil, Rua São Paulo, 229, no Jardim São José, em Cruzeiro, São Paulo. Telefone 12-3144-1810. Brasil Supermercado, o amigão do consumidor. Medo e preço baixo é só aqui. O tempo não para e com ele tudo passa. O mundo gira e a vida vira. E a notícia não para de chegar. De dia e de noite os fatos ocorrem. A informação é obrigação de quem faz jornalismo com atenção e emoção. Jornal Virtual, apresentação, Anderson Diogo. Muito bem, uma boa noite para você, seja bem-vindo, bem-vinda, internautas, a mais uma edição do nosso Jornal Virtual. A partir de agora, nós vamos estar levando para você as informações de Cruzeiro e também de toda a nossa região. E a partir de agora também, nós queremos aqui saudar os aniversariantes do dia de hoje. A você que hoje completa mais um aniversário, seja bem-vindo aqui no nosso canal, seja bem-vindo à Web TV Repórter, porque nós estamos a partir de agora fazendo essa transmissão ao vivo simultaneamente para 25 páginas e grupos do Facebook. São 20 horas e 8 minutos, hoje começando um pouco mais cedo, né? Haja vista que nós procuramos sempre apresentar o nosso noticiário sempre a partir das 9 da noite. Hoje a gente vai ter que fazer um pouquinho mais cedo, tá bom? E já começa falando a respeito aí da nova fase no combate à dengue que está acontecendo aqui na cidade de Cruzeiro. Agentes de combate a endemias deram início à avaliação de densidade larvária em vários pontos da nossa cidade. A Prefeitura Municipal de Cruzeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início a uma nova fase no combate à dengue aqui em Cruzeiro. Isso de maneira a realizar a avaliação de densidade larvária. Ações de ADL vão acontecer até esse dia 30 de abril, né? E vai seguir aí uma metodologia justamente que é preconizada pela SUSEM. E a SUSEM vem a ser a Superintendência de Controle de Endemias, né? E vão ser visitados imóveis referentes às quadras sorteadas em toda a zona urbana aqui da nossa cidade. Com base nos dados obtidos nessa avaliação, vão ser definidas as melhores formas de combate às doenças no próximo período. Bom, de janeiro a março deste ano de 2021, os agentes de combate a endemias percorreram toda a cidade realizando o trabalho de campo e procurando eliminar focos em residências, terrenos baldios, empresas e também escolas. Como resultado deste intenso trabalho, foi identificado um alto número de larvas, mesmo em residências limpas, demonstrando assim a grande importância dos moradores de estarem facilitando o acesso às áreas externas. A Prefeitura pede que, nesse momento, a população não se esqueça dos malefícios que o Aedes aegypti pode causar. Dengue, chikungunya, zika, vírus
são doenças graves e que também podem levar à morte. Se você tiver alguma denúncia a fazer em relação aí a focos da dengue, você pode entrar em contato com o telefone 3501-8309. 3501-8309. Muito bem. Logo no início do programa, a gente vai estar aqui abraçando a todos vocês, o pessoal de Cachoeira Paulista também assistindo aí ao nosso programa. Muito obrigado. Quem puder compartilhar, fique à vontade para fazê-lo, tá bom? São agora 20 horas e 12 minutos. Olha, Maria Eduarda Marques, essa moça de 17 anos, desapareceu de sua residência no bairro do Itagaçaba, aqui na cidade de Cruzeiro. Vamos ver se a gente tem aqui um registro fotográfico dela. Você está vendo aí, ó. Essa é a moça que, ao que parece, está desaparecida desde o dia 8 deste mês de abril. Bom, as informações aí, até o momento, sobre o desaparecimento, dão conta de que esta moça, Maria Eduarda, estava vestindo uma blusa de manga longa vermelha na ocasião. Familiares, inclusive, tentaram contato desde o dia do desaparecimento, mas os dois números dos celulares estão desligados e, ao que parece, o perfil da moça no Facebook foi desativado. A família entrou em contato com seus amigos, mas ninguém tem detalhes, tem informações a respeito do paradeiro. Maria Eduarda não tem costume de deixar de dar notícias. Familiares buscam por informações e pedem a quem tiver alguma notícia de Maria Eduarda Marques, por favor, entrar em contato com o telefone 12 98257 1758. 12 98257 1758. Lembrando que a fonte dessa informação é o jornal A Notícia. São 20 horas e 13 minutos. 20 e 13. Mandar um abraço para o Maurício, está vendo o nosso programa na cidade de Cachoeira Paulista. Obrigado, Maurício. Dá uma compartilhada aí para ajudar a gente aí, tá bom? Um abraço. 20 horas, 14 minutos. Um incêndio aconteceu num canavial e assustou muita gente no município de Roseira. Vai vendo aí essa situação. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no começo da noite de segunda-feira em um canavial próximo à Dutra, no município de Roseira, por conta de um incêndio próximo ao viaduto principal. Pois é, ainda não há informação se o incêndio foi criminoso ou foi acidental. O proprietário do local viu um sujeito saindo de carro do lugar, mas ainda não se sabe se o mesmo foi responsável por ter ateado fogo. O fogo foi controlado pelo morador, mas causou um prejuízo na plantação de canas do proprietário lá do local. A Defesa Civil, embora ainda não esteja de forma oficial equipada, esteve no local dando assistência e acabou permanecendo até o controle do fogo, repito, que assustou muita gente no município de Roseira, né? São 20 horas e 15 minutos, 20 e 15, e a Justiça acabou mesmo determinando na terça-feira, hoje, dia 13, que a Prefeitura do município de São Sebastião, no litoral norte, corrija dados irregulares na divulgação de gastos com a pandemia no portal de transparência do município. A decisão teve origem em uma ação do Ministério Público que acabou apontando que, mesmo após receber uma recomendação, a administração municipal ignorou o aviso e seguiu sem retificar os dados no site, o que descumpre, sem dúvida nenhuma, uma lei federal de 2020 que estabelece os moldes e princípios da publicação.
No texto, o juiz Gilberto Alab Filho ressaltou que foi comprovada a insuficiência das informações prestadas, conforme apurado pelo TSE, bem como considerando-se que as divulgações requeridas são exigidas pela lei. E com a decisão, a Prefeitura de São Sebastião fica obrigada a divulgar e manter informação clara e acessível sobre as contratações ou aquisições realizadas pela Prefeitura, que devem obrigatoriamente constar o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Todos os recursos recebidos de repasses da União ou dos estados para a adoção de medidas de enfrentamento à pandemia do corona devem conter também o valor recebido, data de recebimento e correspondente destinação, inclusive das quantias repassadas às entidades do terceiro setor. Todos os recursos vindos de doações por entes privados também devem ser apresentados, inclusive valores, origem e identificação do doador e correspondente destinação, inclusive das quantias repassadas às entidades do terceiro setor. A cidade de São Sebastião deverá divulgar as informações no portal da transparência com fácil localização e ampla divulgação, não só das contratações e aquisições realizadas, como também do resumo e detalhamento de atos e despesas para o enfrentamento ao Covid. O portal deve conter uma ferramenta de pesquisa que facilite na busca das informações, possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar e muito a análise das informações. E deve também possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se com a Prefeitura. Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Designar fiscais para a verificação da correta execução do objeto, devendo a nomeação recair dentre servidores públicos que detenham capacidade e conhecimento técnico, fornecendo a eles todos os meios necessários para o fiel cumprimento de suas funções. Publicação no portal da transparência de cópia dos documentos e informações relativas à execução ou inexecução contratual. A Prefeitura de São Sebastião deverá manter a observância de ampla publicidade. Agora o negócio vai ser esperar, né? Porque ela precisa realmente manter essa observância de ampla publicidade justamente aos respectivos processos seletivos na contratação de funcionários temporários que tenham como função justamente o combate à Covid-19, apresentando número do processo seletivo, edital, além de valores dos vencimentos, nome, CPF e função exercida. Agora, em relação ao pagamento aos funcionários públicos de verbas ou vantagens extraordinárias, o município de São Sebastião deve observar a publicação do valor total desses desembolsos, identificando-se o cargo ou função ocupado pelo servidor beneficiado por meio de sua matrícula funcional. A Prefeitura deve compartilhar, além do site específico para verbas relativas ao combate da Covid-19, as mesmas contratações. Porém,
de forma mais detalhada no espaço de transparência. Caso não cumpra essas determinações, em um prazo de 5 dias, a cidade de São Sebastião vai receber uma multa diária de R$5.000, limitada a 30 dias. Tu imagina então, a cidade recebendo uma multa de 5.000 por dia durante o prazo de um mês, 30 dias. Já pensou? 5 vezes 3, 15. Olha quanto dinheiro o município vai ter que dispor, tirar dos cofres públicos para poder pagar aí, sem dúvida alguma, R$1,5 milhão só de multa, né? Meu Deus do céu. É isso mesmo, né? Meu pai do céu. Não é mais fácil prestar conta, então? Agora eu vou dizer uma coisa, hein? Essa realidade aí faz parte de muitos municípios, hein? Muitos municípios. Não tenha dúvida disso. Agora, se o Ministério Público de todos os municípios fizer isso aí, com certeza vai dar o que falar. Porque tem prefeitura aí que já fez questão de apagar parciais, né, do site da transparência. Já está um rolo isso aí, vocês nem imaginam. Vai dar pano para as mangas e ainda a gente vai ver não só prefeitos saírem aí, né, saírem algemados, como também vereadores. Aguardem que vocês vão ver isso acontecer em algumas cidades aí da nossa região. Fique por dentro, fique antenado. São 20 horas e 23 minutos. Por falar nisso, vamos falar um pouquinho da Câmara dos Deputados Federais do Congresso Nacional, vamos? Bom, após um recorde de 30 representações contra deputados, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados passa por uma renovação. Claro, e pelo regimento ocorre a cada 2 anos. Para o novo biênio foi eleito o presidente, o deputado Paulo Azi. Ele é do DEM da Bahia. Você vai ouvir agora aí as explanações do novo presidente, então, ele que vai falar a respeito dessa escolha, né? Vamos lá. Nós temos a exata noção da responsabilidade que é dirigir o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, esse conselho que tem como atribuição fundamental zelar pela boa imagem desse poder, sempre, é claro, oferecendo àqueles que tenham representações correndo nesta comissão, assegurando sempre o direito à ampla defesa, mas sempre, é claro, procurando dar uma satisfação à sociedade brasileira. O presidente que deixa o cargo, Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, ele resumiu o que pautou a atuação do Conselho sob sua gestão. O Conselho não é um tribunal de exceção, nem corte inquisitorial. O nosso comportamento tem de ser com a verdade, com as provas documentais ou testemunhais, com os ritos previstos e com a justiça, para rechaçar tanto a ideia negativa de corporativismo ou de impunidade, quanto os apelos de espetacularização ao sensacionalismo e aos escândalos. Pois é, experiente no Conselho, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, foi eleito primeiro vice-presidente e acabou tecendo alguns elogios pela atuação do Conselho anterior. Nós possamos enfrentar com a mesma competência, com o mesmo senso de justiça, sempre respeitando o Estado Democrático de Direito, que pressupõe o respeito ao contraditório, que pressupõe aqui uma guarda da nossa Carta. Já o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, um dos 6 representantes da oposição entre os 21 membros titulares do Conselho de Ética, chamou a atenção para uma mudança no tipo de denúncia que tem chegado ao colegiado. Os meus 6 mandatos de deputado,
foi talvez o momento em que mudou, virou a chave. Aqui nós tivemos mais problemas de ordem política e ideológica, de atentado à democracia, do que outros fatores, como calúnia ou então casos de corrupção. Isso é muito grave, porque eu acho que existe uma ameaça. Já o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que foi eleito segundo vice-presidente, disse que a nova composição do Conselho de Ética permanece no colegiado até o fim dessa legislatura. São 20 horas e 26 minutos. 20 e 26, nós estamos ao vivo apresentando para você o Jornal Virtual. 20 horas e 26 minutos agora. Mandar um abraço para o César, está vendo o nosso programa em Lavrinhas. Muito obrigado, um forte abraço, César. Olha, são 20 horas e 27 minutos e o corpo de uma estudante de medicina, Gabriela Meirelles, foi sepultado na manhã de hoje, terça-feira, na cidade de São José dos Campos. A jovem de 20 anos de idade se mudou para Uberlândia, Minas, para poder juntar dinheiro para custear a sua faculdade, mas acabou sendo morta com um tiro na cabeça por um mototaxista que conheceu ela pela internet. O sepultamento aconteceu às 11 horas no cemitério Parque das Flores, A cerimônia foi restrita a familiares e amigos próximos. Gabriela estudava medicina no Uruguai, mas por conta da pandemia da Covid, as aulas estavam sendo remotas. A jovem sonhava em ser médica para dar orgulho à mãe que criou as filhas, fazendo faxina e vendendo produtos na rua. Segundo a irmã Itamara Meirelles, a jovem de 20 anos queria juntar dinheiro para se mudar para o Uruguai e acabou sendo convencida pelo criminoso a ir para Uberlândia, onde, segundo ele, seria mais fácil ser empregada. A Gabriela conheceu ele, o autor do crime, via internet. Eles eram amigos virtualmente e ela dizia que a cidade em Minas era boa para arrumar trabalho para o custo da faculdade. Disse que ajudaria até ela se estabilizar na cidade e ir para o Uruguai. Ele usou isso contra ela e também contra a sua vida. Gabriela Meirelles foi morta com um tiro na cabeça na madrugada do último sábado, dia 10, em Araguari, Minas, cidade próxima a Uberlândia. Vizinhos relataram para a polícia que ouviram um barulho, provavelmente de um disparo de arma de fogo. Na casa foram encontradas uma pá e uma enxada sujas de terra. O corpo da estudante estava enterrado próximo a um canil do imóvel. O autor do crime, identificado como mototaxista José Hamilton de Jesus, de 43 anos de idade, foi encontrado em outra casa de Araguari. Ele estava se preparando para fugir quando, de repente, a polícia chegou. José Jesus trocou tiros com os policiais, foi alvejado e acabou morrendo. O mototaxista já havia, inclusive, sido preso em 2006, quando foi condenado a 12 anos de prisão por assassinar a esposa. À época, ele enterrou o corpo da vítima debaixo da cama do casal. Pois, hein? São 20 horas e 31 minutos, 20 e 31. Muito bem, a gente prossegue aqui com o programa Jornal Virtual. Manda um abraço aqui para o Sandro Heleno, tá vendo o nosso programa na cidade de Canas. Muito obrigado aí pela audiência em Canas. São 20 horas e 31 minutos. Olha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu na tarde de hoje, na tarde desta terça-feira, dia 13 de abril, o ato de criação da CPI da pandemia. Com essa medida, fica agora autorizada a formação do colegiado destinado a apurar as ações e eventuais omissões do governo federal durante o enfrentamento à Covid-19. O requerimento da comissão, que é de autoria do senador Randolph Rodrigues, afirma que a CPI tem o objetivo de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas
com a ausência de oxigênio para os pacientes internados nos primeiros meses deste ano. Durante a leitura, Pacheco informou que, além do protesto e do proposto por Randolph Rodrigues, a CPI também vai poder apurar eventuais irregularidades em estados e municípios. Isso conforme proposta do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Diz que desde que limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União que foram repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Agora, o barato de toda essa situação aí é que hoje também, pode voltar para mim? Vamos lá. É que ontem, segunda-feira, um requerimento que pedia a abertura de uma outra CPI para poder estar apurando a atuação de governadores e de prefeitos, elaborado pelo senador Eduardo Girão, acabou alcançando as assinaturas necessárias para a abertura das investigações. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado deu a informação a Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, que o regimento interno da Casa impede que os senadores investiguem a conduta de governadores e prefeitos em uma comissão parlamentar de inquérito. Só que, de acordo com a assessoria do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a secretaria deu a informação também que é prerrogativa do Senado investigar o envio dos recursos federais aos estados e aos municípios, o que deixou em aberto a possibilidade e o alcance das apurações. Bom, eu particularmente vejo essa decisão do Senado com muito bons olhos, porque, você sabe, vamos usar aí uma frase antiga dos nossos avós que dizia: aonde há fumaça, há fogo. Eu creio que, baseado em informações que já comprometem de uma certa forma a imagem de alguns governadores, essa CPI ela vem realmente em um momento certo para o nosso país. Entre outras afirmações, enfim, a verdade ela vai poder vir à tona finalmente. Os indícios de corrupção com os recursos federais são importantes para essa apuração. Como é o caso, eu posso citar aqui alguns exemplos. Teve o caso envolvendo o governador do Amazonas, que comprou aparelhos respiradores superfaturados numa adega de vinho, Imagina isso. Teve o governador do Pará, que comprou respiradores que não funcionavam. Inúmeros prefeitos que estão fazendo a festa com o dinheiro público dos cidadãos contribuintes que somos nós, eu e vocês, que pagamos os nossos impostos. Agora, é claro que os mais atentos que estão nos vendo neste momento sabem que muitos governadores, muitos prefeitos estão se aproveitando, continuam se aproveitando de decretos de calamidade pública. São muitos os casos de eventuais crimes com recursos da União. Quer um outro exemplo? O governador da Paraíba. Esse aí ele recebeu 11 milhões de reais para combater a Covid e destinou 7 milhões para a imprensa do estado dele mentir sobre a situação em todo o estado. A gente tem muitos exemplos para citar aqui, eu poderia ficar até aí uma certa hora. Tem o exemplo de provável ilicitude do nosso próprio governador de São Paulo. O governador de São Paulo comprou 550 milhões em respiradores da China sem licitação e a um custo de 180 mil cada respirador. Você lembra que deu o que falar essa notícia? Então são casos e mais casos de mazelas no meio político em plena pandemia e também chega a envolver outros governadores, como o governador do Rio de Janeiro, que comprou 185 milhões de reais
Aliás, 185 milhões e meio só de respiradores, também sem licitação. Usou o Fundo de Educação do Estado do Rio para fazer isso. E pasmem, os respiradores nunca foram entregues. Tanto que ele está preso, né? Teve um outro caso também ocorrido em Santa Catarina, que o governador de lá fez a compra de 33 milhões em aparelhos respiradores e não recebeu um aparelho respirador sequer, mas pagou 33 milhões de reais. Imagina isso. Parece piada isso que a gente está falando aqui. Mas são acontecimentos que mostram que a política nacional, ela mostra políticos sem caráter. A própria política, o sistema político está sem caráter, totalmente descaracterizado, mesmo que de maneira parcial, porque nem todos são assim, não é? Nem todos se aproveitam do cargo que estão respondendo, que estão cumprindo. E tem um outro exemplo também, aliás, mau exemplo, né? Não é bom exemplo, é mau exemplo, que vem justamente de uma governadora. Ela é governadora do Rio Grande do Norte. Ela recebeu dinheiro do governo federal, da União, e nem um hospital de campanha sequer ela fez para o estado dela. Quer dizer, o fato é um só e precisa ser corrigido. E tem também aqueles desvios de recursos da União, né? E muitos ainda não sabem que está acontecendo ou que estão acontecendo em plena pandemia, né? Então, por todo o nosso país, as pessoas estão se lamentando, estão tentando aí se proteger em relação ao vírus, mas por todo o Brasil também existem muitas denúncias de que entes queridos estejam sendo enterrados com laudos de Covid-19, sendo que as próprias famílias afirmam que eles chegaram aos hospitais com outro tipo de enfermidade. Está acontecendo muito esse tipo de denúncia. Então a gente chega à conclusão, né, que a realidade de nós termos hospitais da rede pública que estão superlotados não é uma realidade de agora, atual. Não é. Não é porque hospitais lotados da rede pública, superlotados, é algo antigo que já acontece no nosso país há muito tempo. É que ninguém nunca parou para ver isso de verdade, né? Muita gente, inclusive, já morreu por conta de mau atendimento ou por falta de atendimento nos hospitais do Brasil. Pessoas que morreram bem antes dessa pandemia chegar, bem antes de se pensar nessa pandemia. Sabe por quê? Por causa da falta de medicamentos, da falta de insumos, da falta de médicos. Então a gente está vivendo um momento em que os maus políticos e até mesmo alguns profissionais do judiciário, como é o caso do STF, né, ligam mais para soltar políticos corruptos, para soltar estupradores das penitenciárias, chefes do tráfico, assassinos, né, com uma única desculpa, de que eles precisam evitar o contágio da Covid, e aí aproveitam essa oportunidade. Então essa CPI do Senado, ela veio em uma boa hora. Eu acredito que agora é só a gente aguardar os resultados dessa iniciativa importante, não só para o Brasil, mas também para todos nós brasileiros. São 20 horas e 41 minutos. Por hoje é só. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã a gente volta trazendo mais informações em tempo real, ao vivo, para várias páginas e grupos aqui do Facebook. A todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.